E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao OpenTAI. Quem vos fala é o Profeta. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Olama. Nesse vídeo em específico, nós vamos falar a respeito de um dos comandos do Olama, que talvez seja o mais importante de todos. Então, para a gente iniciar, vamos escrever aqui no terminal o comando olama -help. Ou simplesmente escrevendo olama. Escrevendo olama ou olama -help vai exibir exatamente esse texto aqui para a gente. Esse texto é um texto informativo que explica um pouco sobre a utilização do olama. Aqui a gente tem a forma como a gente pode escrever os comandos e ele também lista os comandos disponíveis que a gente tem para poder utilizar aqui no Olama. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse comando aqui, o serve. Em caso ele funcione a gente escrevendo olama serve. Esse comando serve para inicializar o Olama, ou seja, inicializar o servidor dele, inicializar o back-end que roda os modelos de IA, entre outras coisas. Beleza? Para a gente ver um pouco mais sobre ele, vamos utilizar essa dicasinha aqui do Olama, que serve para poder mostrar informações sobre comando. Aqui ele ensina que a gente tem que escrever Olama, o comando em questão e --help para poder exibir informações sobre ele. Então vamos fazer isso. Olama serve --help. Quando a gente faz isso, ele imprime aqui para a gente no terminal algumas informações, tendo a descrição aqui do Olama, do que esse comando faz. Ele inicializa o Olama. O uso dele se dá escrevendo olama serve e opcionalmente adicionando algumas flags. E no nosso caso, as flags disponíveis são "-h" e "-help", que servem ambas para imprimir essa ajuda aqui sobre o comando. Esse comando ele tem dois apelidos, que no caso é o próprio serve ou start. Ambos servem para a mesma função. A gente já falou aqui sobre as flags disponíveis. E o ponto mais crucial desse vídeo é que a gente vai falar sobre as variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente elas servem para dizer ao Olama qual comportamento ele deve adotar durante a sua execução. Assim, é uma coisa muito importante. Cada variável dessa ela causa um comportamento diferente na execução do Olama. E nesse vídeo em questão a gente não vai falar sobre todas elas. Eu vou selecionar uma delas aqui para exemplificar a utilização. E posteriormente eu vou tentar criar um vídeo sobre cada uma delas para explicar exatamente o que elas fazem, beleza? Então, para esse vídeo de hoje, nós vamos brincar um pouco com essa variável de ambiente aqui, o Olama Keep Alive. Essa variável de ambiente ela serve para dizer ao Olama quanto tempo um modelo de IA deve ficar carregado na memória antes de ser removido. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se liguem só. Eu vou executar aqui Olama list, que é para poder listar os modelos de IA que eu tenho baixado no meu computador. E eu vou executar esse modelo aqui da DeepSeek, o DeepSeek R1 de 8 bilhões de parâmetros. Então, Olama run DeepSeek-R1 2.8b. Olhem só aqui no computador, quero que vocês prestem atenção nisso. Quando eu realizei esse comando, o Olama carregou esse modelo aqui na memória da minha placa de vídeo. E por padrão, esse modelo de IA vai ficar carregado aqui durante 5 minutos. Esse é o valor padrão aqui da variável de ambiente. Vocês podem ver aqui. É 5 minutos. Então, mesmo que eu não esteja utilizando esse modelo de IA, ele vai ficar aqui disponível por 5 minutos. E qual é a utilidade disso? Se liguem só.
Toda vez que nós inicializamos um modelo para poder conversar com ele, né, interagir, ele vai pegar esse modelo da memória, do armazenamento persistente onde ele está, pode ser num HD, num SSD e afins, e vai copiar isso para memória da placa de vídeo. E isso tem um gargalozinho de alguns segundos, dependendo do hardware que você está utilizando. No meu caso aqui, dura alguns poucos segundos, é relativamente bem rápido, mas tem esse gargalozinho de tempo. Então, uma vez que esse modelo esteja carregado aqui na memória, a comunicação com ele é praticamente instantânea. Qualquer coisa que eu escrever aqui no terminal, aqui no chat, vai ser enviado automaticamente aqui para o modelo e ele vai responder praticamente de forma instantânea. Já quando o modelo não está carregado, ele vai ter que ser carregado, vai perder alguns segundinhos. É assim que ele tiver carregado, aí ele vai mandar a resposta de volta. Espero que vocês entendam isso. Então, por padrão, ele fica carregado aqui na minha memória por 5 minutos. Então, vou só dar ver aqui, hello, e vejam a resposta bem na hora. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como a gente configura essa variável de ambiente para poder dictar outros comportamentos ao Llama, porque tem várias formas de utilizar ela. Para isso, nós vamos analisar aqui como é que a própria documentação do Olama recomenda fazer isso. O que acontece? No Linux, e é o foco aqui do canal, eu não vou falar a respeito de como faz isso no Mac ou no Windows, o foco aqui é Linux. O Olama faz o seguinte: durante a instalação, o Olama cria um serviço que inicializa automaticamente toda vez que o sistema operacional liga. Esse serviço ele tem as configurações padrões dele e nós podemos editar essas configurações para esse serviço do Olama, toda vez que ele for inicializado, ele seguir essas configurações que a gente colocar lá. Só que existem alguns pontos que a gente tem que analisar que são referentes ao próprio Linux em si. Eu vou mostrar para você, falar sobre isso com vocês daqui a pouco, mas eu quero que vocês se atentem que a estrutura de configuração desse serviço se dá da seguinte forma. O Linux recomenda a gente utilizar o comando system control edit olama.service, que serve para editar o serviço do Olama. Aí no terminal vai abrir um arquivo que a gente vai precisar inserir as variáveis de ambiente que a gente quer alterar. Em caso isso aqui por padrão a gente tem que colocar entre colchetes service e environment igual. Aí a gente vai colocar uma desses para cada variável de ambiente que a gente quer alterar. Eu também vou mostrar isso na prática para a gente. Após isso, a gente vai salvar o arquivo, vai refrescar aqui a memória dos daemons do Linux e vai reinicializar o serviço do Olama, que vai aplicar essas configurações novas que a gente alterou. Novamente, se vocês não estão entendendo do que eu estou falando, eu vou fazer na prática e vocês vão entender na prática mesmo, beleza? Como no nosso caso nós vamos brincar com essa variável que eu falei, que é a keep alive, aqui na própria documentação também do Olama ele fala um pouco sobre ela. Essa variável ela pode ser configurada através das variáveis de ambiente ou então por solicitação durante o carregamento do modelo através de uma requisição. No nosso caso, a gente vai brincar com a variável de ambiente e vamos ignorar esse ponto aqui. Mas eu quero que vocês se atentem como que é feita a configuração dela. A gente pode aplicar a ela coisas como 10M, que seria 10 minutos. Pode colocar as horas seguidas de H para indicar as horas. Aqui ele não mostra, mas também dá para fazer isso com segundos. Eu só não testei com dias. Mas se a gente colocar, por exemplo, 10S, ele vai ficar carregado na memória por 10 segundos. A gente também pode colocar um número sem indicar que tipo de tempo é esse. Ele vai aplicar como se fosse em segundos, ou seja, se a gente botar 60, o número sem nada, ele vai indicar que é 60 segundos. Se colocar 120, seriam 2 minutos, o equivalente a 2 minutos. E também nós podemos aplicar números negativos. E quando a gente coloca um número negativo como valor dessa variável de ambiente,
o modelo que está carregado vai ficar carregado de forma indefinida, ou seja, ele não vai ser removido de forma automática. E também, por outro lado, se a gente colocar o valor zero, esse modelo vai ser limpo automaticamente toda vez que a gente terminar de fazer uma interação com ele. Ou seja, a gente manda, por exemplo, uma mensagem, o Olama vai carregar o modelo na memória da placa de vídeo, vai mandar a nossa mensagem para ele, o modelo de IA vai nos responder e automaticamente, ao final da resposta, ele vai ser limpo da memória. Então, a gente tem todas essas formas de configuração dessa variável de ambiente, beleza? A gente vai brincar com algumas delas que eu vou mostrar na prática o que é que ocorre. Então, vamos voltar aqui ao terminal. E eu quero explicar para vocês um outro conceito que também é de extrema relevância aqui para a gente. Eu quero que vocês se atentem bastante nisso, pessoal. O que acontece? Como eu falei anteriormente, durante a instalação do Olama, ele cria automaticamente esse serviço que é inicializado toda vez que a gente liga o computador. Então, a gente ligou o computador, esse serviço é inicializado automaticamente junto com o sistema. Só que existe uma outra forma da gente rodar o Olama, que é quando esse serviço não está funcionando, não está ligado, a gente pode desativar ele, e a gente quer iniciar o servidor do Olama manualmente via aqui o terminal. Beleza? Então, quando a gente inicializa pelo terminal, há uma pequena diferença de como o Olama funciona. Eu vou mostrar na prática para vocês isso. Por enquanto, vamos somente testar aqui diretamente aqui no serviço do Olama, e depois eu vou mostrar para vocês essa outra forma de funcionamento do Olama no terminal, que pode ocasionar alguns erros que, para novatos, é bem complexo de entender, mas por enquanto eu vou focar aqui no serviço, beleza? Então vamos lá. Seguindo a própria documentação aqui do Olama, deixa eu finalizar aqui o fact. Vai. A gente precisa aqui executar. Cadê? Aqui. System Control Edit Olama.service. Então vamos fazer isso. Vir aqui o terminal. Então, vou colocar aqui sudo, porque exige privilégio de administração. Então, System Control Edit Olama.service. Vou colocar aqui a minha senha de administrador. E ele vai abrir aqui o arquivo onde a gente vai colocar essa configuração. Beleza? No nosso caso, a gente tem que escrever aqui o seguinte. Temos que colocar, como mostra aqui no próprio Olama, o service, o environment e a variável da MIDI com o seu valor. Então vamos colocar aqui no terminal escrito isso aqui. Ctrl C e aqui no terminal Ctrl Shift V. Então tem aqui o service, o environment e Olama keep alive igual X. Esse X eu vou configurar agora, eu vou colocar um valor que eu queira, como por exemplo 10S, para ele durar 10 segundos carregado na memória. Então, entendam isso. As variáveis elas têm que ficar abaixo dessa descrição aqui, service, environment igual aí a variável de ambiente e o seu valor. Então, vou dar aqui Ctrl O, Enter, ou seja, eu salvei essa alteração e Ctrl X para sair. Agora eu preciso, depois de fazer essa edição, eu preciso reiniciar o serviço do Olama. Então eu vou rodar o comando System Control Daemon Reload para atualizar a configuração que eu fiz e então vou reiniciar o Olama, que vai carregar essas configurações que foram editadas. Então vamos lá. Tudo System Control Daemon Reload.
seja, atualizei as configurações do daemon, que esse daemon é como se fosse o gerenciador dos serviços, né? São os serviços, tipo assim, é realmente o gerenciador dos serviços, vamos dizer por assim. E então, tudo system control reload. Eu tinha parado o serviço do Olama, não me recordo. A gente pode usar o reload para recarregar ou então inicializar. Start, não também. Ué, que estranho. Deixa eu parar aqui o serviço. Stop olama.service. Eu vou parar o serviço e vou reiniciar ele. Então, tudo system control start olama.service. É praticamente a mesma coisa de reiniciar, só que eu fiz manualmente, beleza? Não sei porque não funcionou de primeira o reload. Mas, enfim, agora vamos refazer o teste aqui do Olama para ver quanto tempo ele vai ficar aqui na memória. Lembre que antes ele estava em 5 minutos. Eu coloquei até um timerzinho aqui para a gente acompanhar. E vamos reiniciar aqui um modelo de IA. Então, Olama list para os modelos e Olama run deepseek-r1 2.88b. Então, ele inicializou aqui o modelo, foi carregado para a memória. Eu vou escrever hello e ao final contem o tempo. Olhem só. Finalizou. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Observem aqui, foi limpo. Entenderam o que foi que aconteceu? Eu carreguei o modelo, mandei a mensagem. Após a finalização do processo da inteligência artificial, ele reenviou aqui a resposta para mim e, contado os 10 segundos, a memória foi limpa. Então, o modelo de inteligência artificial DeepSeek foi removido da memória da minha placa RAM, da minha placa de vídeo. Da memória da minha placa de vídeo, em caso, né? Então, se eu mandar uma nova mensagem, vou colocar aqui simplesmente test. Observem que vai ser carregado novamente. Ele vai me responder. Ou seja, ele teve que pegar no meu disco rígido a memória. Observem que contém aqui o tempo. Ele carregou na memória da minha placa de vídeo. E após os 10 segundos, ele vai ser limpo novamente. Olha só, foi limpo. Então, dependendo do caso de uso, pode ser bom ou ruim você colocar mais ou menos tempo. O próprio Lama coloca 5 minutos, mas enfim. Quero que vocês entendam que essa variável a gente já configurou ela para funcionar no serviço do Olama. Então vamos fazer mais um teste. Vou colocar agora, vou editar ela e vou colocar, ao invés de 10 segundos, 0. Simplesmente 0. Vou salvar aqui o arquivo. Está aí. Vou recarregar aqui as informações. Vou parar o serviço do Olama e iniciar ele novamente. Então, agora eu vou colocar aqui /by, vou limpar o terminal e vou iniciar novamente o modelo aqui do DeepSeek. Observem que ele nem foi carregado aqui na memória. Eu vou mandar uma mensagem de novo e, ao final dela, seguindo as informações do lado da documentação do Olama, após o exato momento em que ele me responder, ele já vai limpar aqui da memória. Então, hello, observem ao final. Foi carregado, terminou de me responder, memória foi limpa. Entenderam? Então, a nossa configuração ela está funcionando perfeitamente. Então, vocês já entenderam como é que funciona aqui a configuração do serviço e vocês podem fazer exatamente a mesma coisa para todas as outras variáveis de ambiente do Olama. Vou mostrar aqui para vocês. Olama serve.
help. Então, temos várias outras variáveis de ambiente. Se vocês tiverem a necessidade de configurar elas, vocês simplesmente vão copiar elas, vão vir aqui no arquivo de edição, vão colocar um novo environment aqui embaixo, igual, e entre parênteses, a variável de ambiente com o novo valor que vocês querem que ela tenha. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui o Olama Models, aí seria environment igual Olama Models igual e o novo valor dessa variável, entenderam? Para cada uma delas a gente vai aplicar exatamente esse mesmo procedimento. Seleciona a variável, vai no arquivo do daemon, do serviço do Olama, e coloca ela. Depois vocês salvam, Ctrl+O, saem, realizam o recarregamento, digamos assim, das informações, param o serviço do Olama e inicializam ele novamente. E isso vai aplicar as alterações que a gente fez nele, beleza? Então, essa foi a explicação de como vocês configuram aqui o Olama Serve através das variáveis de ambiente. Só que, pessoal, eu quero que vocês entendam uma outra coisa agora. Se liguem só porque, assim, no começo isso me deu muita dor de cabeça quando eu estava começando a mexer com o Olama, porque eu não entendi o funcionamento disso. E é o seguinte: quando o sistema operacional inicializa automaticamente o serviço do Olama, esse serviço é aberto com o usuário do próprio Olama. Ele tem digamos assim, um usuário próprio no nosso sistema. Tanto é que se vocês abrirem aqui o sistema de edição, vocês podem notar que tem aqui user Olama e group Olama. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem como que a gente interage com o Olama através do terminal. Porque se a gente fizer, por exemplo... Então, deixa eu voltar aqui. Quando a gente escreve no terminal Olama Serve e dá Enter, a gente está mandando o Olama inicializar, só que quem manda esse comando é o nosso usuário, que no meu caso aqui é IATestes, e não o usuário Olama, que é o usuário que executa o serviço do Olama quando é iniciado através do sistema operacional. Então, entendam bem isso. Quando o sistema operacional inicializa o serviço do Olama, esse serviço é inicializado pelo usuário Olama. E quando nós escrevemos Olama Serve aqui no terminal, e o nosso usuário executa esse serviço, em caso inicializou o Olama, a gente está iniciando como nosso usuário. E isso tem algumas implicações bem relevantes. Eu vou dar um exemplo que foi o que me deu mais dor de cabeça. O Olama, ele por padrão, salva os modelos de inteligência artificial em diretório dentro do nosso diretório do usuário. E quando quando o serviço é iniciado de forma automática aqui através do Olama Models, os modelos são salvos nesse diretório aqui, olhem só. Cadê? Aqui. User. Share. Olama. Tem aqui ponto Olama Models. Aí dentro desses arquivos aqui a gente tem os modelos de IA. Tem, por exemplo, aqui esse arquivo que é acredito que é o DeepSeek de 14 bilhões de parâmetros, e esse outro, o de 8 bilhões, pelo tamanho dos arquivos. Eles não têm um nome exato, mas, enfim. Esses arquivos são salvos aqui. Quando a gente inicializa o servidor, o serviço do Olama, através do nosso usuário, se a gente fizer, por exemplo, Olama List, os modelos de IA vão ser armazenados, ao invés de ser nesse diretório do Olama, eles vão ser salvos no nosso diretório de usuário, ou seja, tem o nosso usuário, aí ponto Olama /models. Então, esses aqui são os modelos do nosso usuário. Então, se a gente fizer isso e der um list aqui nos modelos de IA do Olama, ele vai listar modelos diferentes que a gente tem no nosso sistema. Então, por exemplo, aqueles dois modelos estão no diretório do Olama. Se eu listar agora aqui o meu, ele não vai aparecer nenhum modelo
porque eu teria que instalar outros modelos aqui no meu diretório. Entenderam? Para o exemplo de hoje, eu vou fazer aqui uma alteração rápida. Eu quero que vocês não notem ela que é pertinente aqui a esse exemplo. Eu vou explicar do que se trata. Eu já tinha configurado ela anteriormente para poder esse vídeo valer, né? Vou aqui colocar em hashtag para comentar ela. Vou dar aqui Ctrl O, Enter, Ctrl X. E pronto, ignorem o que eu fiz agora. Agora notem o seguinte, eu vou parar o serviço do Olama. Então, tudo system control stop olama.service. Eu estou parando o serviço que é iniciado automaticamente com o sistema operacional. Beleza? Parei. Vou colocar aqui minha senha. Se eu colocar aqui, por exemplo, Olama list, ele vai dizer que não está funcionando porque o meu serviço do Olama não está funcionando. Então, para poder utilizar o comando list, eu teria que colocar aqui Olama serve, que é para poder inicializar o Olama. E notem o seguinte, eu vou colocar aqui, vou abrir aqui uma nova instância do terminal, eu vou ver essa aqui mesmo. Clear. Eu vou escrever Olama serve. Ele inicializou o Olama utilizando o meu usuário. E se eu vir aqui em outro terminal e colocar Olama list, o que foi que eu fiz? Ah, não, peraí. List. Pronto, agora foi. O que foi que eu fiz, pessoal? Logo no começo, eu tinha configurado aquele arquivo bash rc com o diretório apontando para o diretório do Olama, porque normalmente ele abre com o meu usuário. O meu usuário, eu tinha realizado o download somente do DeepSeek de 1.5 bilhão de parâmetros, que está aqui no meu diretório. Olha só, meu diretório pessoal, .olama, models, globs, e aqui está o binário dele, de 1.1 gigas. Aqui, beleza? Agora, se eu cancelar aqui, eu vou parar o serviço do Olama que eu inicializei do meu usuário e vou reiniciar com o usuário do próprio Olama. Então, tudo system control start olama.service. Agora, o que foi que eu fiz foi reinicializar o serviço do Olama através do System Control e inicializa ele como o usuário Olama. Então, se eu vir aqui agora e escrever Olama list, vocês podem ver que ele carregou os outros dois modelos que estão salvos no diretório do Olama, que está em user share Olama .olama models. E aqui estão os dois modelos, de 9 e 5.2 GB. Aqui, 9 e 5.2. E qual é a importância disso? Gente, quando a gente inicializa o serviço do Olama através aqui do terminal, ele vai, digamos assim, carregar as configurações padrões e não as configurações que a gente editar no arquivo do serviço do Olama. Então, esse arquivo aqui, tudo System Control Edit Olama Service.
qualquer alteração que a gente fizer aqui só vai valer para o serviço que é utilizado com o usuário Olama. Então, se a gente inicializar o serviço se a gente inicializar o Olama através de terminal usando o nosso usuário, essas informações aqui não vão ser válidas, entenderam? Então, é muito importante que vocês se atentem a isso. A referência dos usuários é extremamente relevante nesse ponto. Então, o que é que eu recomendo para vocês? No dia a dia, quando a gente está utilizando o Lama, a gente, digamos assim, 99% do tempo a gente vai estar utilizando o serviço automático dele. Então, a gente vai configurar tudo aqui direitinho. Só que quando a gente está mexendo, digamos assim, algum entusiasta, ou então você está querendo fazer alguns testes nas configurações dele, e você vai fazer isso utilizando o seu usuário, você precisa definir essas variáveis de ambiente em outro local. E qual seria esse outro local? Existem duas formas de você fazer isso. Que é na instância atual do seu terminal, ou então de forma permanente também no seu terminal. E vamos mostrar aqui ambas para vocês entenderem. Eu vou fechar aqui essa porrada de janela aqui de terminais. Fechar, fechar, fechar. Atualmente o Olama está rodando aqui no serviço, né, do oficial do Olama. Eu vou parar esse serviço. Vou sair aqui, vou colocar tudo system control edit olama.service. Não, edit não. Stop. Stop olama.service. Clear. E se eu escrever aqui, por exemplo, olama list, ele não está respondendo, beleza? Agora eu vou novamente inicializar o serviço do Olama através do meu usuário. Então, Olama serve. Quando eu fizer isso, ele vai ser carregado com as configurações pertinentes ao meu usuário, que no momento são nenhuma. Então, ele vai carregar com as configurações padrão. Entre elas, o diretório dos modelos vai ser referente ao meu usuário, ou seja, no diretório do meu usuário, .olama, aí tem aqui models, globs, que é onde ficam salvos os arquivos. O meu usuário tinha realizado o download somente do DeepSeek de 1.5 bilhão de parâmetros. Então, eu quero que vocês entendam. Usuários diferentes salvam seus arquivos de modelos nos seus diretórios pessoais. O Olama tem o seu diretório próprio e o meu usuário, e a testes aqui, tem o seu também. E isso vale também para as outras variáveis de ambiente. Então, você tem que considerar sempre, quando você está utilizando o usuário do Olama ou o seu, para poder aplicar as variáveis de ambiente no local correto, beleza? Então, vamos fazer um teste aqui. Eu já inicializei aqui a instância, já inicializei aqui o Olama através do meu usuário e vou escrever aqui agora Olama list. Então, ele está usando como referência o meu diretório pessoal de arquivo. Ou seja, tem somente o DeepSeek de 1.5 bilhão de parâmetros. Eu vou executar ele e Olama run DeepSeek-R1 1.5b. Ele vai carregar aqui na memória da minha placa de vídeo. É um modelo bem pequenininho, ocupou 13% de espaço. E, por padrão, esse modelo vai ficar carregado na minha memória por 5 minutos, que é o valor padrão do Olama. Lembrando que as variáveis de ambiente que estão no serviço do Olama, elas não se aplicam ao meu usuário, beleza? Então, por padrão, o Olama está carregando as configurações padrão, porque eu não alterei nenhuma até o momento. Então, como a gente aplica essas variáveis de ambiente ao meu usuário? É da seguinte forma, pessoal, tem duas maneiras, como eu falei. Somente na instância atual do terminal ou de forma permanente do terminal.
Vamos testar primeiro a forma somente na instância atual. Eu vou fechar aqui o modelo, by, vou limpar aqui, clear, e vou fechar aqui, Ctrl C, para poder cancelar aqui o serviço do Olama. Vou limpar aqui, clear, e vou escrever o seguinte: export, aqui, Olama, underline, keep alive, recebe, aí eu vou colocar o valor que eu quero. Vou colocar novamente 10 segundos. Então, 10S. Vou dar Enter e vou atualizar as informações dessa instância do terminal, escrevendo source. Ah, não, não precisa, isso aí para outra forma. Então, quando eu coloquei isso aqui, export Olama Keep Alive igual a 10 segundos, eu estou dizendo que essa minha instância do terminal vai ter essa variável do ambiente com esse valor. Então, qualquer coisa que eu qualquer variável do ambiente que eu fizer isso, como por exemplo colocar o lama models, export o lama models igual o valor que eu quero, ele vai aplicar somente a essa instância do terminal. Então, se eu fechar aqui, por exemplo, clicar aqui fechar e abrir uma nova instância do terminal, essas informações não são persistentes, elas vão ser perdidas. Mas vamos só mostrar aqui o funcionamento. Eu coloquei atualmente é, essa variável de ambiente com valor de 10 segundos e vou iniciar novamente o Olama. Então, Olama serve. Ele carregou aqui o Olama. E se eu vir aqui agora, listar novamente Olama list, ele vai listar os modelos que estão relativos ao meu usuário. E eu vou rodar esse modelo. Então, Olama run dit sig traço R 1.5p. Beleza? Esse modelo está sendo carregado aqui e eu vou escrever hello. Dar enter. Ele me mandou a resposta, então vamos analisar aqui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Limpou a memória. Eu vou entrar aqui novamente, diminuiu. Cadê? Não sei o que aconteceu, tava tão maneirinho antes. Estranho, não sei porque foi que mudou. Mas enfim, tá aqui a contagem de segundos. E beleza, durou os 10 segundos aqui e foi apagado. Ele continua aqui. Se eu mandar uma nova mensagem, hello, exatamente a mesma coisa. Ele vai carregar novamente aqui na memória da minha placa de vídeo. Me respondeu, vai contar os 10 segundos e vai ser limpo novamente. Observem só. Beleza, foi limpo. Agora se liga, eu vou cancelar aqui o modelo. Lembre-se que a variável do ambiente ela foi setada nessa instância do terminal. Eu vou fechar ela, ou seja, eu perdi a referência a essa instância. Vou abrir uma nova e vou rodar o lama serve e vou iniciar uma nova conversa com o DeepSeek. Então, o lama list, o lama run DeepSeek traço R1 2.1.5b. Ele foi carregado aqui na memória. Eu vou escrever olá, hello. Ele me respondeu então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nada. Essa nova instância do Olama, ela foi carregada com as informações padrão, porque lembrem, a variável de ambiente setada aqui através do export no próprio terminal, ela só funciona na instância do terminal. Então, como eu iniciei uma nova instância, as configurações voltaram ao padrão. E no caso aqui do Olama, seria 5 minutos. Então, esse modelo vai ficar carregado aqui por 5 minutos e depois vai ser removido.
Agora, e como a gente faz para poder essas informações ficarem de forma permanente aqui no meu usuário? A gente faz o seguinte: eu vou cancelar aqui o Olama, vou limpar aqui a tela, clear, vou fechar essas três instâncias aqui, fechar terminal, abrir uma nova e fechar a antiga. Seguinte, pessoal, o terminal ele utiliza ele interage com o sistema operacional através de um programa que a gente chama de shell. Esse shell ele é, digamos assim, um programa que faz a interface entre o usuário e o sistema operacional. No nosso caso, quando a gente dá qualquer comando aqui no terminal, ele vai abrir um programa shell, que no caso do Linux por padrão, na maioria das versões do Linux, é o bash. E o bash vai fazer essa ponte entre a gente e o sistema operacional. E o bash ele tem um arquivo de configuração que a gente pode colocar as variáveis de ambiente nele e ele vai carregar essas variáveis automaticamente toda vez que a gente abrir uma nova instância do terminal. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos editar aqui nano, que é o editor aqui do próprio terminal. Barra home, barra ia testes, que é o diretório do meu usuário, e ponto bash rc. Esse bash rc é o nome do arquivo que o bash usa como referência para criar novas instâncias do terminal. Então, eu vou dar enter. Ele já está aqui cheio de configurações. Vamos ignorar todas, vamos lá para o final. E aqui a gente vai colocar exatamente o que a gente quer que seja padrão. Então, no nosso caso, novamente, export, aqui Ctrl Shift V, aí vai export, Olama aqui a live igual e o valor que a gente quer. Aqui eu vou colocar o valor 0, só para a gente testar aqui a remoção automática da inteligência artificial. Então, coloquei aqui o valor, export aqui a live. A gente pode fazer isso para todas as outras variáveis de ambiente do Olama, como o Olama Models, Olama Host. A gente vai criar um export desse para cada um deles com o seu valor equivalente. No nosso caso, a gente, como está testando somente o KPI Live, vamos ficar só nele. Então, Ctrl O para salvar e Ctrl X para sair. Agora, se eu abrir um novo terminal, vou abrir aqui, ele já vai vir com as configurações novas desse que a gente acabou de editar. Lembra? A gente acabou de editar. Então, quando a gente criou uma nova instância do terminal, o bash foi naquele arquivo, leu todas aquelas configurações, incluindo o nosso export. E agora ele já está considerando isso. Então, vamos rodar aqui. Olama serve, dar enter. Ele inicializou aqui o Olama. E se a gente vir aqui, Olama list, Olama run deep seek-r1 2.1.5b, inicializar, ele vai carregar aqui o modelo, e vejam que automaticamente ele já removeu. Ele carregou e tirou, ou seja, o modelo não está ficando aqui na memória. Se eu mandar uma nova mensagem, hello, observe que assim que ele terminar de me responder, ele vai ser removido automaticamente da memória da minha placa de vídeo. Então, hello, me respondeu, está aqui, foi limpo, beleza? Automático. Ou novamente, hello, novamente ele vai ser carregado e pronto, nem apareceu aqui, foi tão rápido que nem deu tempo. Então, tell me about Linux. Vai ficar um pouquinho mais demorado. Então vejam, ele foi carregado novamente na memória, está aqui me respondendo, finalizou de me responder e já vai ser automaticamente removido. Então aquela nossa configuração já está valendo. Vamos brincar nela de novo, só para reexemplificar. Vou lá no final dela, vou alterar aqui para 10S, 10 segundos novamente. Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Vou abrir uma nova instância do terminal
Lembre-se, na hora que eu abro aqui uma nova versão, ele vai lá naquele arquivo, vai ler tudo e vai aplicar aquelas configurações à nova instância do terminal. Então eu vou aqui fechar o Olama que já estava carregado naquela outra instância, vou abrir ele nessa nova que já está considerando a última configuração que a gente fez. Olama serve, ele inicializou, vamos abrir uma nova instância do terminal para poder interagir com o modelo que a gente fez. Vou até fechar essas aqui que estão abertas em acesso. E vamos ver se ele está funcionando. O lama list, tudo ok. E vamos rodar o comando. O lama run deep speak traço R1 2.1.5b. Ele vai carregar aqui o modelo. Vou escrever aqui hello. Ele me respondeu, então 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Limpou. Então, tudo funcionando direitinho, beleza? Então, recapitulando, pessoal, novamente, existem dois tipos de usuário que comandam o Olama. O usuário que é inicializado automaticamente pelo sistema operacional, ou quando a gente inicializa o serviço do Olama através do nosso usuário, ele fica como a nova referência. Então, para configurar as informações do usuário do Olama, lembrem-se, a gente vai editar elas no arquivo do serviço, sendo ele aqui tudo system control edit olama.service. Todas as configurações que a gente, as variáveis de ambiente que a gente editar aqui vão ser pertinentes ao usuário Olama, que é o dono do serviço que é inicializado automaticamente com o sistema operacional. E quando a gente edita aqui o... Deixa eu fechar aqui o serviço. Fechar o terminal. Quando a gente exporta manualmente, só na instância atual do nosso terminal, ou de forma permanente no arquivo bash.rc, a gente está dizendo que essas configurações elas são pertinentes ao nosso usuário, beleza? Não se esqueçam disso. Tem o usuário Olama e o usuário IATES, que é o meu no momento. Então, com essa diferenciação feita, a gente pode fazer essas configurações nos seus locais pertinentes. Então, eu vou dar aqui no Ctrl X, vou reiniciar aqui o serviço do Olama, o serviço do usuário Olama, em caso, né? Então, tudo system control start olama.service. E vou abrir aqui uma nova instância do terminal e Olama list. Agora vocês podem ver que o Olama está referenciando o usuário Olama. Não é mais do meu modelo. O meu modelo que está do meu usuário é o de 1.5b e o usuário do Olama tem dois modelos baixados, são o de 8 e o de 14b. Então, deixa eu limpar aqui. Clear. Vou mostrar aqui novamente, uma última vez, as variáveis disponíveis que a gente pode utilizar para fazer essas configurações. Então, Olama serve --help. Então, todas essas variáveis podem ser configuradas no arquivo de configuração do serviço ou no bash de forma temporária ou permanente, cada um deles. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje, o conteúdo foi esse. Foi um pouco denso, complexo, mas chegamos ao fim. Nos próximos vídeos eu pretendo trazer um vídeo explicando exatamente para que serve cada um desses serviços, dessas variáveis de ambiente, na verdade. E lembre-se que toda vez que vocês tiverem que configurar alguma delas, considerem qual usuário vocês vão querer aplicar essas variáveis de ambiente e as salvem nos seus locais pertinentes, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês curtiram, deixem o like. Porra, um conteúdo desse, assim, de graça, né, gente? Porra, deixem pelo menos o like.
Se vocês querem continuar vendo aqui a sequência de vídeos sobre o Olama, se inscrevam no canal para não perder as novidades. E é isso aí. Valeu e falou!